Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago os 8 maiores mitos sobre programação neurolinguística. Primeiro mito, PNL é terapia. Não, a PNL pode ser usada na terapia como uma ferramenta espetacular. Se você conhece os meus vídeos, você vê que eu uso a hipnose com a PNL para fazer os meus tratamentos e funciona muito bem. Mas a gente não pode falar que a PNL é terapia, pois ela pode ser utilizada em diversos campos. Apesar dela ser fundada a partir da modelagem de terapeutas, a PNL é para todas as pessoas que queiram se comunicar melhor com outros ou consigo mesma, e também é o manual da própria mente, ou seja, vai muito além do que terapia. Segundo mito, PNL veio da psicologia. Olha, a gente escuta essa bobeira ser dita por muitas pessoas, e isso não é verdade. Para a gente dizer que PNL veio da psicologia, a gente teria que dizer que a PNL veio também da hipnose, veio da linguagem transformacional, veio do EMDR, veio de várias outras junções de ferramentas, né? Então, geralmente a pessoa que afirma isso não conhece de fato PNL. Bom, a PNL tem vários influenciadores e eu vou citar alguns deles. Francine Shapiro, grande desenvolvedora e pesquisadora dos movimentos oculares, o que veio a ser chamado de EMDR. Noam Chomsky, da linguagem transformacional, foi estudado principalmente pelo John Grinder na criação do metamodelo, que é uma das principais ferramentas da PNL, usando linguística, gramática, para você conseguir recuperar informações perdidas, alterar crenças, enfim, uma ferramenta incrível que pode ser usada numa anamnese, numa entrevista, por exemplo. Gregory Bateson, antropólogo, linguista, grande influenciador da PNL, muito estudado pelo Bandler e pelo Grinder. Ele, inclusive, que foi a ponte entre eles e o Milton Erickson. Ele conhecia o Milton Erickson e conseguiu conectar o John Grinder e o Richard Bandler para que eles pudessem visitar, se apresentar para o Erickson e fazer um processo de modelagem que durou cerca de 9 meses. Alfred Korzybski, isso mesmo, o nome é meio estranho, Alfred Korzybski, que era filósofo, matemático e desenvolveu a teoria da semântica geral. Então, muito da influência da parte semântica da PNL veio dele. Carlos Castaneda, escritor, antropólogo, também é citado várias vezes na literatura da PNL. Moreno, do psicodrama, também é citado várias vezes. Bom, até agora eu não vi a citação de nenhum teórico da psicanálise, por exemplo. Há quem diga e perceba a influência do behaviorismo ou da psicologia humanista, mas é apenas uma percepção de quem percebe. Não é citado isso na literatura da PNL. Então, não. PNL não veio da psicologia. Se alguém falar isso, corrija, apresente esse vídeo e peça para a pessoa mostrar na literatura da PNL onde estão essas fontes. Terceiro mito, PNL é pseudociência. Para uma teoria ser pseudociência, primeiro ela tem que se colocar como ciência, e aí, não sendo ciência, ela vira uma pseudociência. E a verdade é que a PNL nunca se colocou como ciência, nunca fez questão de ser testada. Esse não é o objetivo. Até porque, se a gente pegar a primeira definição da PNL, PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. É o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ou seja, o mapa não é território. Como é que a gente coloca numa caixa quadrada, num método cartesiano, algo que é subjetivo? Digo mais, PNL é uma tecnologia. É a mesma coisa que eu falar assim, qual a prova científica que o iPhone 10 funciona? Ele existe, ele está aí. Qual é a prova científica de que o avião voa? Ele voa. Então a PNL é uma tecnologia e não faz o menor sentido você colocar isso num método engessado que vai tentar mensurar isso matematicamente. Com certeza, muitas outras teorias aprovadas como científicas podem ser PNL disfarçadas. Não tem o nome PNL, mas podem ser. Como diz o Robert Dilts, a PNL é tudo aquilo que funciona, ou seja, não estamos interessados em ser testados. É simplesmente o estudo daquilo que funciona, a modelagem da excelência humana. Todo comportamento excelente pode ser aprendido e modelado, se alguém faz
outro também faz. Esse é um dos pressupostos. Inclusive, esse papo de é cientificamente comprovado ou não, cá entre nós, tá bem chato, não é? Provavelmente você conhece pessoas que você fala de uma coisa, ela fala, isso não tem provas científicas. Bom, então se PNL é pseudociência, a psicologia também é, que é tida como científica, porque é acadêmica, tudo, mas quando você vai pegar realmente a parte científica, são pouquíssimas linhas da psicologia que são realmente comprovadas, que passaram por um método, como por exemplo, análise do comportamento, enfim. Não estou dizendo que o resto não funcione, mas são teorias. A própria psicanálise é um conjunto de teorias. Na minha opinião, é muito mais uma filosofia sobre a psique do que algo comprovado. Quer dizer que não funcione? Não, não tem nada a ver. A hipnose, inclusive, muitos acadêmicos criticam, tem algumas comprovações científicas sobre o estado hipnótico. Agora, toda a ressignificação que a gente faz é PNL. Não, mas isso não é científico. Então, assim, a ciência é muito boa, muito legal, mas ela é apenas o mapa, ela não é o território. Na minha opinião, a ciência para mim é o seguinte: você pega o universo, multiversos, bilhões de galáxias, planetas gigantescos, muito maiores do que a Terra, e você vai dando zoom, até entrar na nossa galáxia, até entrar no nosso planeta Terra, até chegar num grupo reduzido de pessoas que batem o martelo do que é científico, geralmente financiados por indústrias. Ou por que você acha que o medicamento é aprovado cientificamente? Olha o interesse da indústria por trás disso. Muitas das coisas que são científicas precisariam de uma revalidação, pois o método influenciou, a pessoa que fez a experiência era o maior interessado em comprovar aquilo. E muitas coisas que são científicas não funcionam. E também muitas coisas que não são científicas funcionam. Então, assim, até pouco tempo atrás a Terra era plana também. Quantas descobertas foram sendo feitas? Ótimo, chegamos até aqui, gratidão, ciência. Mas querer observar o mundo só sob a ótica da ciência, você não se permite ao novo. Você não se permite abrir a sua mentalidade para conhecer algo novo. Você só fica acreditando naquilo que é testado. Qual a prova científica do amor, por exemplo? Prova o amor. Qual a prova científica da sua intuição? Como é que você prova isso? Qual a prova científica da paixão? Qual a prova disso? Qual a prova que eu existo? Prova que eu estou fazendo um vídeo para você aqui agora. Entendem o questionamento que eu faço? Não faz sentido a gente chamar a PNL de pseudociência se ela é uma tecnologia, se ela é o estudo da experiência subjetiva. Quarto mito: a técnica âncora veio de Ivan Pavlov. Não veio. Essa pergunta foi feita no meu treinamento com o John Grinder. E o John Grinder falou, não foi. Por quê? Vamos falar do Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo. Ele fez um famoso experimento com os cães, apresentando um pedaço de carne para os cães, que obviamente salivavam desejando a carne. Ele batia um sino, soava um sino, ao mesmo tempo que apresentava o pedaço de carne, e os cães ancoraram o sino com a vontade de comer, ao ponto que numa outra oportunidade ele não trazia carne, apenas o sino, e quando ele tocava, os cães salivavam. Então foi feita uma ancoragem, o que foi chamada na época de condicionamento clássico. Mas se você pegar, na verdade, desde que existe o homem, existe âncora. Sabe o que é âncora? É um estímulo externo que gera um estímulo interno. Quando você escuta uma música e lembra de uma ex-namorada, quando você sente um cheiro e lembra do cheiro da rua, da casa da sua avó, isso é uma âncora. Quando você passa num lugar e se sente mal porque alguém morreu ali, tudo que acontece fora de você, que dispara algo dentro de você, é uma âncora. Isso sempre existiu. O Ivan Pavlov foi só mais um decodificador disso, e também o Grinder e o Bandler foram outros decodificadores, não foram os criadores. Na verdade, a PNL, ela sempre existiu, assim como a hipnose sempre existiu, desde que existe o homem. Só não era chamada assim. A PNL foi ser chamada de PNL nos anos 70, com a junção dessa observação das pessoas, dos comportamentos, da subjetividade de cada um. Mas a gente não pode dizer que veio nem da psicologia, nem de Ivan Pavlov, porque sempre existiu, está intrínseco no homem. A PNL está intrínseco no homem desde que o homem existe, só não se chamava PNL. Além disso, eles pegaram o conceito da âncora e criaram diversas variações. Por exemplo, âncora slide, colapso de âncoras, encadeamento de âncoras. Tem vários tipos de qualidade de âncoras que são ensinadas numa formação de practitioner em PNL, por exemplo. Então, âncoras definitivamente não vieram de Ivan Pavlov. Quinto mito:
PNL só controla sintomas, não vai na causa. Eu escuto essa de muitos hipnólogos, inclusive, que fazem PNL, mas não sabem que estão fazendo PNL, porque toda hipnose tem PNL. Então, assim, PNL controla sintomas, que negócio que é esse? Então, quer dizer que todos os vídeos que eu tenho usando PNL e hipnose, eu nunca tive uma pessoa que chegou assim, o que você fez, desfez. Como assim, né? Ir à causa é ótimo, mas o que a PNL prova? Que quando eu crio uma nova estrutura, quando eu mudo a trilha neural, eu gero uma reaprendizagem. Quem assistiu o meu vídeo, A Pirâmide de Lucas Naves, se você não viu, veja aí no YouTube, eu mostro e provo que o que faz um paciente ser tratado tem dois grandes pilares. Ou você vai na memória e ressignifica a causa, ou você muda a crença. Quando eu mudo a representação sinestésica da memória, as crenças mudam. E quando eu mudo as crenças, a memória também muda. Quando você pega uma pessoa que tem muito problema de crença de prosperidade, ela tem crença na escassez. Eu faço, por exemplo, uma técnica do efeito switch e ela passa instantaneamente a acreditar que ela é uma pessoa naturalmente próspera e que o que ela pensava era ridículo. Concorda que tinha uma causa dela achar que ela não era próspera? Mas depois que resolveu com a técnica de mudança de crença, você procura algo lá no passado e não faz o menor sentido mais, porque você alterou a crença. É como se houvesse uma linha imaginária que as duas mudam o significado. A pirâmide de Lucas Naves que eu ensino é o seguinte: o significado que você dá às coisas, à vida, aos animais, chamamos de representações internas, ela é sustentada por dois grandes pilares: memórias, visuais, auditivas e sinestésicas, e crenças. Quando eu altero crença, eu altero a representação da memória. Quando eu altero a memória, eu altero a representação da crença. Então, quando eu atendo alguém, eu tenho essas duas opções: ou procurar mudar as crenças, ou a representação da memória. Todas as duas resolvem. Então, a PNL também vai na causa. Quem disse que não? Quem disse que não? A ferramenta, por exemplo, Linha do Tempo, terapia da linha do tempo, desenvolvida pelo Ted James, ela vai até as causas, eventos traumáticos dentro de uma linha do tempo. Não é uma regressão clássica, mas acessa a causa. Então, a PNL, ela provoca neuroplasticidade, ela muda os significados. O termo ressignificar foi criado pelo Richard Bandler. Não existia esse termo, que é um termo da modinha, vamos ressignificar. Ressignificar, esse nome, o reframing, ele veio do Richard Bandler. Talvez existisse com outros nomes anteriormente, mas o próprio Bandler diz que foi invenção dele esse termo. Sexto mito: PNL é show de motivação. Olha, se você vai numa formação para você andar correndo em brasa, andar em caco de vidro, dar soco em madeira para quebrar madeira, isso tem PNL, mas não é uma formação de practitioner em PNL. Pode ser um show motivacional, alguma coisa. Inclusive, com todo respeito a esses treinamentos, mas o que acontece? A pessoa vai numa mega imersão super incrível, fica lá pulando, dançando, eu sou incrível, quebra madeira, anda no fogo, o treinamento acaba no domingo, na segunda, ela volta à realidade dela e ela não tem muitas vezes ferramentas para lidar com o dia a dia dela. E aí ela compra outra mega super imersão incrível, porque ela precisa daquela droga de novo, ela precisa daquela química de novo no cérebro dela. Essas imersões, elas são muito bem feitas porque tem jogo de luz, o trainer é muito dinâmico, é muito bom geralmente, tem muita música, você realmente sai empoderado. Há mudança pessoal? Mas eu desconfio da durabilidade. Quando você faz a formação em practitioner, em programação neurolinguística, pode até ter uns momentos de descontração, de dança, mas não. Você vai aprender uma porrada de ferramentas para aprender a lidar melhor com a sua própria vida, com a sua realidade, para você ter melhores escolhas, melhores comportamentos, para você mudar suas crenças, enfim. Não é só isso. Então PNL não é um show de motivação. Sétimo, PNL não tem mérito, pois bebeu de várias fontes. Eu escuto muito essa, inclusive nos grupos de Facebook. Então, você que fala isso, cria a sua teoria, junta aí várias coisas e faz a sua teoria. Ou então, cria algo do zero. Aliás, o que veio do zero? Tudo é uma recombinação do que já existe. Tudo que vai surgindo é uma recombinação dos recursos que já existiam na mente do ser humano e no planeta Terra. A PNL teve muito mérito, pois ela pegou inúmeras ferramentas que estavam dispersadas, afastadas e combinou-as.
Por exemplo, pegou ferramentas lá do EMDR, juntou com a linguagem transformacional, juntou com as âncoras, estudou como é que se formam os traumas, depois criou ferramentas para tratamento, depois criou ferramentas de modelagem e veio desenvolvendo. Então, por exemplo, hoje eu pratico muito um novo código da PNL, que já é a PNL avançado dos dias atuais, que é bem mais avançado do que a PNL dos anos 70. Então a PNL desenvolveu muito conteúdo, mas ela começou de uma base, ela buscou uma base e desenvolveu vários conteúdos. Por exemplo, não existia a técnica posições perceptivas, switch, não existia terapia da linha do tempo, existiam coisas semelhantes, mas não eram iguais. Aí eles pegaram e melhoraram essas ferramentas e desenvolveram até os dias de hoje. Então, poxa, a PNL tem um super mérito por ter juntado tudo isso. Oitavo e último mito, John Grinder e Richard Bandler são brigados, de forma alguma. Eles criaram a PNL juntos, escreveram diversos livros. Por alguns motivos eles se separaram no final dos anos 70, ali cada um formou seu instituto, que credencia pessoas. Inclusive, se você for procurar um professor, um trainer de PNL, é muito bom você procurar alguém que estudou com os criadores, pois a PNL, diferente da hipnose, ela tem criador. Então é importante você beber na fonte, como eu fui lá, bebi na fonte, estudei com o John Grinder. Então todos os dois certificam, e no meu treinamento com o Grinder, pelo menos, quando ele fala do Richard Bandler, ele fala de uma maneira muito carinhosa. Em muitos momentos do curso, ele contava como que eles foram descobrindo as técnicas, como que eles ficavam até de madrugada devaneando, como que eles ficavam andando numas montanhas lá na Califórnia e trocando ideia e tendo insights. Então, assim, existe um mito de que eles são brigados porque eles não trabalham juntos. Eles criaram instituições separadas, mas acredito que há uma valorização do outro. O próprio Grinder fala que a PNL não teria sido feita sem o Bandler e sem ele. Um só não daria conta. Por quê? O Bandler foi muito aquele cara de colocar a mão na massa, de experimentar. Ele era estudioso da Gestalt terapia. Ele tinha um grupo chamado Meta, né, ao lado de um amigo chamado Frank Puselic. Ele, bem mais jovem que o Grinder, não tinha ainda a experiência de nominalizar aquilo, de criar um método, um protocolo. O John Grinder já era um professor de linguística. E o John Grinder foi o cara que pegou todo aquele início do Bandler e configurou em modelos, em protocolos, em nominalizações, né? Então, um teve um mérito, o outro teve outro mérito, e essa fusão criou essa tecnologia extremamente avançada que é a PNL. Na minha opinião, tá, Lucas, não existe uma tecnologia de ressignificação mais completa que a PNL. Mesmo que você fale de outras ferramentas que são importantes, você vai ver fundamentos da PNL envolvida. Vou dar um exemplo, a constelação familiar, que é uma ferramenta incrível. Com quem que o Bert Hellinger estudou? Com o Milton Erickson, com a Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar. Quem foram as pessoas primeiras a serem modeladas pela PNL? Milton Erickson, Virginia Satir. Então, foi tudo ali na mesma base, na mesma onda, sabe? Muita gente boa saiu dali. Robert Dilts, Tony Robbins, que foi aluno do Grinder, foi mentorado pelo Grinder. Então saíram ali os melhores do mundo, né? Então eu sou muito fã e estou a cada dia mais feliz por utilizar essa tecnologia na minha vida e por transformar vidas, transformar pessoas utilizando a PNL. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu objetivo não é chatear ninguém, contradizer ninguém, mas é dizer a verdade histórica baseada nos fatos, na literatura da PNL. Então, quando você ouvir babaquices como a PNL é pseudociência, não estudo isso não, tipo, parece que isso não presta, né? Quando fala é pseudociência. Não. Quem disse, né? Ah, não, a psicologia que é científica. O que da psicologia científica? Qual teoria, né? Você vai pegar uma, duas, né? Ah, não, porque PNL só trata sintoma. São mitos. Então, segue aí a numeração deles, eu vou colocar na descrição aqui abaixo do vídeo, ok? Espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima. Um grande abraço e até lá.